Olá pessoal, olha eu aqui de novo, comandante de Javá. Estou muito feliz que finalmente hoje eu vou falar de um assunto que me marcou muito, né, na minha vida profissional durante o tempo lá da Embraer, que foi o desenvolvimento do para-pedra, né, ou Sonic Guard Kit, ou defletor de pedras, sei lá, tá? Isso me marcou muito, né? Tanto que eu guardei uma pedrinha, vou até mostrar para vocês aí, eu guardei uma pedrinha daquele evento lá em Formosa, no estado de Goiás. Abre aspas, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, fecha aspas. Um trechinho desse poema do Carlos Drummond de Andrade, inclusive a gente praticamente usou aqui no avião, no jornalzinho que nós tínhamos à época, o Bandeirante, né, Bandeirante da Embraer, que era semanal. Eu usei até esse título aí no Thundermail, defletor, uma pedra a menos no caminhão do Brasília. Aqui estou eu, aqui está o Graciliano, aqui está a equipe envolvida nesse desenvolvimento que eu digo na parte de ensaios, né? Isso foi muito legal. Foi tão importante a época que eles fizeram até reportagem com a gente, assim como o Embraer News. Eles também fizeram uma matéria sobre o assunto, só que colorida, né? Um outro padrão, né? Falando do defletor, uma pedra a menos no caminho do Brasília. Legal, né? E na mesma época, a revista Flap, que eu sempre fui um admirador da Flap, eles fizeram... Cadê? Tá aqui, ó. Novidades no Brasília. Novidades no Brasília, né? E fala do desenvolvimento desse kit. Vou mostrar para vocês aí com mais calma. O que acontece? Na época nós estávamos numa fase muito complicada, né? A Embraer estava passando por um período pré-privatização muito difícil. De 14 mil funcionários que nós tínhamos, passamos a ter 3 mil. E no DTE, que era o Departamento Técnico da Embraer, ficaram cerca de 300 e eu estava entre os 300 ali no DTE, né? O Brasília já estava numa fase que a gente chama de phase out, uma fase complicada assim, já prestes a sair da linha de produção, e nós só tínhamos o Brasília como avião comercial, né, para disponibilizar para os clientes, mas estava numa fase já complicada, né? E o que aconteceu, uma empresa aérea boliviana, a Aerosul, que ela certamente não existe mais, que eu vi que ela foi encerrada, ela encerrou as atividades. À época ela se interessou em querer comprar o Brasília desde que ele operasse em pistas não pavimentadas, né? Pistas sem asfalto, porque na Bolívia tem muitas pistas precárias, né, nessas condições. A Embraer se interessou, porque, puta, vamos tentar, né, ver o que acontece, né, se a gente consegue vender mais alguns Brasília aí, né? E o meu supervisor, ele havia passado esse projeto para um dos outros membros do grupo, só que de repente ele mudou de ideia, passou para mim. E ele sabia que eu desenvolvia mais GSE, Ground Support Equipment, mas ele queria que eu abraçasse, né, esse projeto. E eu abracei com o maior carinho, né? Eu trabalhava em prancheta ainda, já tinha a computação gráfica, mas eu trabalhava em prancheta, né? Estava ali naquela fase de transição, prancheta para computação gráfica. E foi legal, né? Foram muitos desafios a serem contornados, né? O que aconteceu? Eu me lembro que eu aprendi muito, né? Se vocês veem, a gente tem que colocar alguma concha, alguma coisa que protegesse ali o trem de nariz, tá? Porque o problema é que as pedras, elas são arremessadas e poderiam estar danificando as partes das hélices mais atrás, que elas são de material composto. Apesar de ter ferro dentro, ferro que eu digo, material metálico, desculpe, não ferro, né? É material metálico, ela é revestida de resina, né, de um material composto, né? E isso poderia causar danos, né, na operação, né, diferentemente do Bandeirante, né, de tantas outras aeronaves que as pás são de metal, né? E mesmo sendo de metal, ela sofre delaminação, né? Processo de delaminação, ou seja, a erosão, né, batendo ali aquelas pedras que durante a decolagem, o pouso.
E nós topamos esse desafio, né? Começamos a fazer os primeiros estudos. Eu tive opiniões de amigos, né? Me dando orientações, foi muito bom isso. Eu digo sempre, a gente não faz nada sozinho, né? É sempre uma equipe, sempre um grupo. Mesmo quando você escuta alguém mais experiente, né? Você está aprendendo, e eu aprendi muito com isso. Tanto que depois eu passei até, por incrível que pareça, a ser uma referência, né? Teve uma época que nós queríamos colocar algo parecido no MD-145, que eu vou falar ainda dessa aeronave no futuro, e vieram a mim como referência. Me lembro bem que tinha um canadense que trabalhava com a gente, ele se envolveu nesse assunto, e a referência era eu. Até parece. Quem sou eu, né? A referência. Ô Jabá, você que foi o cara do Parapedra. Quiseram, inclusive, mais recentemente também o KC-390, né? Mas não foi preciso, né? E é legal, né? De qualquer forma, a gente acaba sendo um norte ali para alguém, né? Porque a gente aprende, né? A gente amassa barro, né? Para isso mesmo, né? E foi legal, né? Porque, como eu falei, eu aprendi muito. Por exemplo, o pneu, nós temos o pneu, ele é redondinho, né? É redondinho. Tem uma linha que a gente considera assim, em volta do pneu, imaginária, tá? Que a gente diz, a guarda do pneu, ali não pode ter nada que possa perfurar, né, o pneu. E tem o próprio crescimento do pneu, então é o pneu, o próprio crescimento dele e a guarda do pneu. É uma região que a gente, tudo imaginária ali, né? A gente considera que o pneu, ele não diminui de tamanho com o tempo. Vocês vão dizer, já está louco? Não, eu aprendi também, eu não sabia. Para mim, ele diminuía, né? Porque desgaste ali. Não, ele aumenta, porque o volume aumenta. E a gente tem que considerar isso. E como a gente estava colocando pneu aqui, a gente estava colocando uma conchinha aqui, né? E ainda tinha a porta do trem de pouso na região que a gente chama de baia, que também não podia ter nada que pudesse danificar algum sistema e desse algum problema. A gente tem que pensar em tudo. E também tinha o problema o pneu, quando ele parte no solo, ele não fica redondo. Ele tem uma onda de choque, que a gente chama, ele fica totalmente irregular. É muito louco, ele fica totalmente irregular. Eu posso até mostrar aí um desenho para vocês como é que fica o pneu quando ele bate no solo. E isso a gente tem que considerar também, né? Olha quantas variáveis a gente tem que estar pensando, né, para resolver o problema. E ainda tinha o free fall, né, que a gente teria que garantir que a aeronave, mesmo com essa concha, né, entre o pneu e a porta ali na região da baia, não é baía, tá? É baia do trem de pouso, a gente conseguisse acionar o free fall, que é a queda livre, a gravidade, que faz com que, se deu algum problema hidráulico, o trem não consegue baixar, o cara ainda tem alguma instância ali de puxar uma alavanquinha que faz com que o destrave ali, o trem caia por gravidade e assim, batendo na porta, abra, né, para que o avião tenha o trem baixado e travado, como a gente fala, né? E fizemos tudo, né? E outra coisa, a conchinha, ela não podia ser fechada, ela tinha que dar brecha para que as pedras saíssem, né? Imagina acumulando um monte de pedra ali sem ter por onde sair, estouraria o pneu, né? E nós fizemos umas janelas, umas aberturas ali para que as pedras saiam, e pusemos também tipo até aquele paralama lá do caminhoneiro, né? Fizemos um material, né, tipo borracha ali para deixar as pedras, né, durante ali o contato para não ter o contato do metal com a terra, né, com as pedras. A gente botou tipo uma borracha, né, e ela toda rasgadinha assim, né, para poder deixar as pedras saírem. Não é que foi tudo certo? E escolhemos Formosa, uma cidade próxima a Brasília, por condições de ter uma pista grande para esse tipo de teste, que nós nunca tínhamos feito. Nenhuma aeronave no mundo parecida com Brasília, ou seja, com hélices, material composto, asa baixa. O Brasília foi o primeiro no mundo a fazer esse tipo de operação. Depois eu vi até que copiaram, né, esse projeto nosso e usaram em outras aeronaves, né, assim, mas
aperfeiçoada, usada no APR, que eu vi lá em Oman, ali na região do Oriente, né? Mas recentemente, eu acho que é o PC24 da Pilates, ele opera em pista, ele é reação, mas ele opera em pista não pavimentada e tem uma concha também, né? Eu digo sempre, na indústria nada se cria, tudo se copia, né? Se aperfeiçoa, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu sei que fomos lá para Brasília, fizemos os testes, teve a necessidade de fazer um refinamento no projeto, voltamos a São José, né? Fizemos o que tinha que ser feito, retornamos a Formosa, já com um primeiro oficial do CTA para efetivar a homologação, e no dia 9 de fevereiro de 1994 fizemos o último voo, a última decolagem, e esse item foi homologado e aprovado. Eu vou até comemorar ano que vem, certamente a Embraer talvez não comemore essa data. Dia 9 de fevereiro de 2024 eu vou comemorar. Por que não? Alguns podem pensar, os que me conhecem, Jabal, você só fala disso. Não, cara, eu falo de tudo, né? Mas isso foi uma coisa, uma parte da minha vida profissional que me marcou muito, né? E a gente tem que preservar a nossa história, a nossa identidade, a nossa história, porque senão o que é que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Né? Eu digo sempre, um país que não preserva a sua memória está fadado ao fracasso. É o nosso caso, o Brasil não preserva a sua história. Está fadado ao fracasso, infelizmente, né? Então eu tenho que fazer a minha parte, e eu já fiz a minha parte. Eu sou de João Pessoa, sou nordestino e tenho muito orgulho, sou lá da Paraíba, vim aqui para o Sudeste dar a minha contribuição à indústria, e aquela que é considerada a terceira maior indústria, né, de aviação comercial do mundo. Né? Nós somos um país subdesenvolvido e certamente vamos ser subdesenvolvidos eternamente, pelo que eu vejo. Né? E a gente não disputa, mas antes da gente só tem a Boeing, que é gigante, que é de um país rico, que são os Estados Unidos, e da Airbus, que é um consórcio europeu cheio de países ricos. E nós somos a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo. Não é motivo de orgulho? Para mim é. E eu trabalhei lá 33 anos, eu tenho que me orgulhar, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Voltando a falar, foi um sucesso, né? Recebemos elogios até do falecido Juarez Vanderlei, que estava ali na presidência interina da empresa. Ele achava que ia ter um boom, né, de vendas, mas infelizmente isso não foi possível, porque o avião realmente já estava numa fase complicada, né? À época nós produzimos 1,5 Brasília ao mês, quando o ideal seria pelo menos uns 5, né? Para você ver o quanto estava difícil para a gente se manter. Tanto que nós de 14 mil a 13 mil funcionários fomos para 3 mil funcionários e 300 estava lá no DTE, né? Departamento Técnico da Embraer, que ali saía as ideias, os novos projetos, saem dali, né? Então os jovens hoje, eles não sabem o quanto a gente, né, suou e derramamos suor, né? Pisamos em barro, né? Para fazer com que a indústria fosse preservada, né? E hoje a Embraer é um sucesso, graças a Deus, é um sucesso. E eu me orgulho muito disso, né? De ter contribuído com essa trajetória da Embraer durante 33 anos. Não é motivo de orgulho? Para mim é. Por que não? Motivo de orgulho. E nós, infelizmente, justamente a Aerosul, que se interessou, que fez com que a gente que a gente desenvolvesse esse kit, não quis. Mas graças a Deus, né, nós conseguimos vender esse kit, principalmente para a Austrália. Até hoje eles utilizam esse kit. Se você entrar no Google ou entrar no Airlines Net e bater lá a operação do Brasil, sei lá, MB-120 Brasília na Austrália, aí você vai ver filmes, fotos dele operando nessas condições, né? Eu achei legal, tá? Eu acho legal, porque eu me orgulho, eu vejo, puta, até hoje os caras estão usando isso, que legal, aí quase 30 anos depois, né? Já vi nos Estados Unidos, né, esse kit, já vi na África, né? E ele foi homologado na Rússia, não sei se a Rússia chegou a operá-lo, né? No Alasca eu já vi, né? E é muito legal, né? É motivo de orgulho, a gente tem que se orgulhar, né? A gente tem que se orgulhar, por que não? Não tem nada demais.
Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Que vocês tenham gostado desse bate-papo. Desculpe se ficou um pouco longo, mas é isso aí, ok? Bons voos! Ó, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para a gente disseminar um pouco desse trabalho. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like. O Comandante Jabá agradece.